Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis, capítulo de número 3. E nós faremos a leitura do versículo 3 até o versículo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, do versículo 3 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhes esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra mais uma vez nesse dia do Senhor. Nós temos sido instruídos a respeito da vida dos reis, e hoje de manhã nós aprendemos sobre o homem segundo o seu coração, que foi o rei Davi. Pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco, o Senhor nos instrua, nos ensine a respeito da vida de Salomão, que recebeu do Senhor um coração sábio. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de repente, estar passando lá perto da fruteira na sua casa, e você olha no meio das frutas e você percebe que uma delas tem um machucadinho, né? Um pedacinho apodrecido, uma fissura. Geralmente as pessoas, elas tiram essa fruta porque dizem assim: olha, essa fruta vai apodrecer rapidamente e vai contaminar as demais. As pessoas fazem isso, né? A gente está num período, por exemplo, de mexerica. Então, quando você vai no sacolão, no varejão, e você vê aquela banca assim de mexerica, você fica de olho. Tem sempre uma que está com estado avançado já de amadurecimento da casca, e você pega, ela está mole, você separa, porque ela contamina as demais. Isso acontece porque a fruta, depois que é tirada do pé, ela tem um processo de aceleração do metabolismo dela, porque ela foi tirada do pé. E ela libera um gás. Eu estava fazendo uma pesquisa, e quando uma fruta está próxima e tem um machucado, ela tem um receptor desse gás, que vai fazer com que o seu processo de apodrecimento seja acelerado. Ela fica exposta a fungos e bactérias, é por isso que ela apodrece tão rápido. Eu achei isso interessante. Por quê? Porque isso denota para nós um fator muito presente na convivência humana: o poder da influência. Pessoas com comportamentos ruins, pessoas iníquas,
sempre tem a capacidade de influenciar aqueles que estão no seu convívio. Se nós não tomarmos cuidado, como dizia Freud, eu não gosto muito de citá-lo, mas ele dizia que o homem é fruto do meio, né? É resultado do meio, da sua ambiência. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos bombardeados pela mídia, nós recebemos informação nas mídias sociais o tempo todo, nas músicas, a opinião de acadêmicos, de intelectuais, enfim, de líderes que estão sempre querendo nos influenciar. E sem que a gente se dê conta, nós somos e muito influenciados por posicionamentos e por comportamentos que são extremamente danosos à vida cristã. Não à toa, nós estamos presenciando uma igreja que, diante de um quadro raro, que é um quadro de pandemia, numa época como nós estamos vivendo, a igreja tem se comportado de uma maneira assustadora. Nós esperávamos um grande despertamento, um grande avivamento espiritual diante do quadro que estamos vendo, mas me parece que não tem sido essa a realidade na vida de muitos cristãos. Por quê? Porque as pessoas se acomodam. Hoje existe uma endeusificação da ciência, as pessoas estão muito tranquilas, muito confortáveis com tudo que tem acontecido, mesmo com as dificuldades, aguardando somente na ciência a resposta que elas tanto anseiam. Por que isso, irmãos? Porque nós somos influenciados por tudo aquilo que temos ouvido e temos sido instruídos. Olhando para a vida de Salomão, eu gostaria que você fizesse uma análise na complexidade dos seus relacionamentos. Nós recebemos instruções da nossa família, nós recebemos instruções na nossa comunidade de fé, nós recebemos instruções na universidade, nas escolas onde nós recebemos uma formação educacional. O tempo todo nós estamos recebendo algum tipo de influência e também estamos influenciando as pessoas próximas de nós. Nós temos essa capacidade de influenciar, nós somos seres relacionais. E muitas pessoas dizem o seguinte: olha, eu sou assim por conta da minha família. Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa boca suja, uso palavra de baixo calão porque o meu pai e minha mãe eram assim. Eu sou agressivo porque lá em casa era assim mesmo, agiu errado, é tapa na cara, a gente vai para cima. Então eu aprendi a ser desse jeito, eu sou agressivo. Eu comecei a beber e a fumar muito cedo porque os meus pais me incentivaram ou porque eu tinha alguém da minha família que fazia isso. Tem homens que dizem assim: quando eu tinha 12, 13 anos, o meu pai já me levava naquelas casas de prostituição. Antigamente faziam isso: você vai virar homem agora, você vai conhecer as mulheres. E aí esses camaradas crescem, são maridos infiéis, não conseguem ter uma vida equilibrada. E é sempre nessa transferência de culpa. Isso é culpa da minha formação, é culpa do trauma que eu vivi, é a maneira como eu fui criado, é o bairro onde eu cresci. Enfim, tem sempre alguma coisa que traz uma justificativa para o comportamento da pessoa. Você percebeu isso? Então nós vivemos num mundo de narrativas. Mas aí eu faço a pergunta: será que Salomão tinha uma família exemplar? Será que Salomão tinha uma referência muito boa do pai, da mãe, para ele dizer: olha, eu sou um homem que estou pedindo sabedoria a Deus, porque é isso que eu tenho aprendido com toda a vivência da minha família, os meus irmãos? E eu gostaria de analisar. Bom, primeiro, nós precisamos lembrar do que foi dito de manhã. Eu falei sobre a vida de Davi. Davi só expôs o seu pecado. O Salmo 51 é a confissão de Davi, porque Deus levantou o profeta Natã para delatar Davi, para denunciar Davi, porque Davi estava mantendo escondido o seu pecado. Então o profeta Natã é essa personagem que é um pesadelo na vida dos líderes. Ele é o homem de Deus que está lá para fazer todo tipo de denúncia. Mas Salomão não teve esse mau exemplo apenas do pai. Ele teve problemas, por exemplo, com o Absalão. Se você olhar na narrativa, Absalão, ele esperou 2 anos articulando um esquema para matar o seu irmão Amon, porque havia abusado sexualmente da sua irmã Tamar. Aí você olha para esse personagem, por a sua aparência, o seu gesto aparentemente heróico, por se vingar do que o homem tinha feito de mal, e você não sabe que atrás de toda essa conspiração existe uma intenção de eliminar mais um concorrente ao trono. Não era necessariamente pelo que ele fez à irmã, mas porque também era um concorrente ao trono de Davi. Então, Absalão e Amon também têm atitudes erradas e são ovacionados, são reconhecidos pelo povo. O Amon, que teve o desejo
escuso, um desejo proibido, uma coisa absurda, ele teve um amigo chamado Jonadab, que foi quem ajudou, quem elaborou todo o projeto para que ele pudesse satisfazer o seu desejo. Salomão também tinha um irmão chamado Adonias. Adonias fez um acordo com a guarda real e com o sacerdote Abiatar, colocando 50 homens correndo na frente e se autoproclamando rei de Israel. Uma estratégia de marketing influenciando o povo. Nesse cenário todo, em que Salomão viu morrer todos os seus irmãos e depois matou Adonias, esse é o cenário em que Salomão está imergido. Aí você pensa, então Salomão tem tudo de bom e de positivo para ser o homem que foi? Não. Não. Então a primeira lição, não vale a pena nós buscarmos justificar os nossos erros, as nossas omissões, com base nas experiências que nós vivemos. Nós podemos trazer sim na historicidade da nossa vida experiências ruins, amargas, negativas, coisas que nós não gostamos nem de lembrar, mas elas não podem pautar o nosso comportamento e a nossa fé. Nós não podemos imaginar que agora em Cristo nós vamos tomar essas experiências que são como frutos podres para influenciar a nossa vida, tentando justificar as nossas omissões e as nossas negligências. Então vamos extrair daqui, da vida de Salomão, do conselho que ele recebeu, das orientações que ele teve e da perspectiva que ele teve sobre o reino e como Deus prometeu certas coisas a ele e que são importantes para nós também. Qual então é essa experiência de Salomão? Veja, do verso 3 ao verso 5 diz o seguinte: e Salomão amava ao Senhor. Ele aprendeu a amar a Deus. Diferente de muitos reis, Salomão amou a Deus. Diferente dos seus irmãos, Salomão tinha um coração voltado para Deus. Ele amava ao Senhor. Mas diz também que ele andava nos estatutos de Davi, seu pai. Então ele estava disposto a obedecer. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. O rei foi a um lugar chamado Gibeon, e aquele lugar ele ofereceu 1000 holocaustos, e ele então, naquele lugar, apareceu a ele o Senhor em sonho à noite, dizendo: pede o que queres que eu te dê. Eu queria extrair daqui, irmãos, desses 2 versículos, algumas frases importantes. Veja primeiro, e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar. Gibeon ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Gibeon estava edificada sobre o monte, foi concedida aos sacerdotes, era o lugar que representava a espiritualidade e o culto, era o lugar onde ficava o tabernáculo e onde ficava a Arca da Aliança. Então Salomão tem como prioridade na sua vida centralizar o culto a Deus. Salomão vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Salomão entende que a partir de suas atitudes de devoção, de amor a Deus, de reconhecimento, Deus pode sim trazer grandes e significativas mudanças na sua vida. Quando nós falamos sobre mudança, nós precisamos entender sobre a aliança de Deus conosco. Quando nós não conhecíamos ao Senhor, nós vivíamos debaixo da escravidão. O pecado nos escravizava. Nós não tínhamos liberdade. Nós estávamos vendidos ao pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A ideia é de exílio, é como se Deus tivesse, e Ele de fato fez isso, foi aonde nós estávamos perdidos e nos transportou para o seu reino. Nós estamos hoje no reino de Deus. Portanto, não faz o menor sentido e não se justifica atitudes que desagradam a Deus. Hoje a nossa vida é completamente diferente. Por quê? Porque se antes nós vivíamos buscando os nossos desejos e satisfazendo as nossas paixões, hoje
nosso objetivo é oferecer a Deus o melhor da nossa vida como culto a Ele. Obviamente nós não vamos subir ao monte para sacrificar, mas nós reconhecemos sua santidade e prestamos a Ele culto, porque Ele é o Deus que estabeleceu uma aliança conosco. Então, Salomão tem a clara compreensão de que ele precisa conhecer mais a Deus, ele precisa cultuar mais a Deus, ele precisa ter maior comunhão com Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós começamos a enxergar Deus em todas as coisas, agindo na nossa vida, nós começamos a ter mudanças de vida e nós vamos desconstruindo esses sofismas, essas ideias equivocadas, que muitas vezes a psicologia tenta explicar. Olha, você é assim por conta de traumas que você viveu, então você não vai mudar. Ou você é assim porque você está vivendo um momento X na sua vida, ou por uma crise financeira, ou um problema de saúde, ou um conflito familiar, então é natural que você tenha determinadas atitudes. Não, irmãos. As nossas atitudes, a nossa vida, o nosso comportamento não se pauta em experiências, mas nas orientações e na direção clara da palavra de Deus. Então não há razões para nós tentarmos justificar ou para nós nos mantermos em um tipo de vida que desagrada a Deus. Muitas pessoas vivem sonolência espiritual. Nós estamos vivendo num momento em que é muito comum as pessoas terem interesses por coisas banais, por entretenimento, por coisas pueris, coisas sem valor algum, do que por coisas espirituais. Poucos estão preocupados em de fato ter vida espiritual, em conhecer a Deus, em se relacionar com Deus, em buscar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo extremamente desafiador para a igreja. E eu não estou aqui falando de um período em que as pessoas vão deixar de ir à igreja. Eu estou falando de um período em que as pessoas indo à igreja não conhecerão a Deus. Das pessoas indo ao culto, mas não sentindo a presença de Deus. E mantendo suas vidas exatamente da mesma forma. O chamado evangélico nominal. Se antigamente tinha aquelas pessoas que diziam que eram católicos, e aí você perguntava quem é o seu padre ou aonde é a paróquia que você frequenta, e a pessoa dizia, não, eu só fui batizado. Hoje existem muitos evangélicos que se dizem evangélicos e que sequer frequentam uma igreja, ou têm compromisso com uma igreja local, ou conhecem realmente a doutrina, o evangelho. Nós estamos vivendo uma geração de desconstrução daquilo que os nossos antepassados pregaram, os apóstolos pregaram, a doutrina, que os grandes homens da história pregaram. Nós estamos vivendo um tempo extremamente desafiador, de uma preguiça mental como nunca visto na história. Vejam que a geração da internet é a geração da imagem. Se você digitar um texto no Facebook, pouquíssimas pessoas vão ler o seu texto. Se você colocar uma foto de um momento qualquer, muitas pessoas vão curtir e vão ver a sua foto. Porque as pessoas têm preguiça mental. As pessoas estão acostumadas a serem conduzidas por narrativas, conduzidas por programas de televisão, novela, Big Brother, série da Netflix, YouTubers. As pessoas estão acostumadas a serem levadas. Poucas pessoas se debruçam sobre as Escrituras, por exemplo, durante a semana para ler a Bíblia. Vocês acreditam nisso? Eu estou falando de crente. Eu estou falando de gente que vem no culto domingo e que às vezes sai daqui e não pega a Bíblia durante a semana. Eu não sei que cristianismo é esse. Eu não consigo entender. Ou a pessoa é muitíssimo ocupado, deve ser presidente da República ou alguém extremamente ocupado, porque não tem tempo para ler as Escrituras. Eu acho que é alguém que vive viajando o tempo todo, ou está em um hotel, de repente está numa outra cidade ou num outro país, porque passa a semana inteira e as pessoas dizem, eu não tive tempo para orar. Mentira. Porque teve tempo para ver o celular. É mentira, porque nós tivemos tempo para conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nós não tivemos interesse. Porque nós não amamos como nós falamos. Porque Salomão amava ao Senhor.
Muitas pessoas passam a semana inteira, chegam no domingo, por qualquer razão, não vão ao culto. Porque não amam, não amam. Porque se amassem a Deus de verdade, não deixariam que outras coisas que podem ser feitas ou tratadas em uma outra oportunidade, lhes roubasse o único momento para cultuar a Deus. Vejam, irmãos, nós estamos falando sobre algo muito importante. Salomão amava a Deus e ele foi oferecer o seu culto. Em Gibeon, foi lá naquele lugar, Deus apareceu a ele. O Senhor apareceu a Salomão. Isso não aconteceu com Absalão, não aconteceu com Amon, não aconteceu com Adonias, porque eles não tinham esse relacionamento correto. Vejam, se não buscar, Deus não vai se revelar. A anemia espiritual de muitos cristãos é porque eles não buscam. Muitas pessoas se alimentam da experiência dos outros. Puxa, tão bonita a experiência do pastor, do presbítero, do irmão X, do irmão Y, mas é a sua experiência e a sua vida com Deus. Se você não buscar a mudança, se você não buscar ao Senhor de todo o seu coração, não tem como mudanças acontecerem. Veja, meus irmãos, o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 em diante, ele diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Passada, e eu insisti, né, William? Desculpa. E o profeta Jeremias, ele adverte o povo: se vocês não buscarem mudança, elas não acontecerão. Então é necessário que nós tenhamos essa disposição. Nós precisamos, irmãos, acostumarmos a buscar mais de Deus. Eu falei muito sobre hábito, né? Sobre uma palavra que a gente não gosta muito, que é a palavra disciplina. Disciplina sobre regrar a vida, colocar regras, estabelecer objetivos claros, ter bons hábitos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir ter uma experiência maior com Deus e conhecer a Deus. Vejam, nós estamos o tempo todo com a visão de consumo a respeito do Evangelho. E nós olhamos para as Escrituras, às vezes, pensando assim: por que Deus não faz isso na minha vida? Por que Deus não me dá isso? Fulano tem, ciclano faz, a vida dele deu certo, por que a minha? Irmãos, Deus não é um Deus de barganha. Deus não está nos prometendo aqui que vai realizar aquilo que a gente acha que deve ser. Porque quando a gente não tem boas amizades, um bom carro, uma boa casa, um bom passeio, é muito simples nós cobrarmos a Deus. Mas agora eu gostaria que você pensasse, por exemplo, naquelas pessoas que são acometidas de uma fatalidade. Ou uma pessoa que nasce com uma deficiência muito limitadora. Como essa pessoa, então, reagiria diante de Deus? Porque uma coisa é eu pedir a Deus que me dê um emprego melhor. E achar que Deus não é justo comigo porque Deus não me deu um emprego dos sonhos. Mas outra coisa é quando eu olho para alguém que passa por uma situação de extrema necessidade. Como essa pessoa lidaria com isso? Então nós temos sempre aquele espírito de consumo, achando que Deus é como aquele funcionário da loja de fast food, que a gente vai lá, escolhe no cardápio e pede para ele montar o nosso lanche, e a gente vai no culto com essa perspectiva. E não é isso. Nós precisamos ter disciplina na nossa vida. As mudanças, elas levam tempo. O crescimento e a maturidade espiritual leva-se um bom tempo. É possível que um crente passe muitos anos frequentando a comunidade como membro de uma igreja e não alcance esse patamar de maturidade, porque ele não se esforça nesse sentido, nem de conhecimento bíblico e nem de vida de oração. Existem muitas pessoas que não vão usufruir de bons períodos de oração, porque eles não sabem a riqueza que existe nisso, porque nunca têm essa disposição. Nós gostamos daquilo que nos dá conforto. Eu, por exemplo, gosto de assistir um bom filme. Para passar 1h30, 2 horas assistindo um filme, não tenho a menor dificuldade. Mas e para passar 2 horas em oração? Falando com Deus,
analisando a minha vida à luz das Escrituras, confessando os meus pecados, pedindo o direcionamento de Deus, pedindo a Deus que me mostre sua vontade. Vocês perceberam que nós não estamos tão dispostos? Às vezes a gente cria uma imagem errada de nós. Nós pensamos que somos tão crentes, quando na verdade a gente não é tão crente assim. Porque nós olhamos para algumas pessoas e criticamos, como eu disse de manhã, nivelando as pessoas com um nível que a gente não quer para nós. Portanto, Salomão nos é um grande exemplo. E disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Parece o gênio da lâmpada, né? Essa história de Aladim. O que você quer que eu faça? Qual o seu desejo? Talvez Absalão pediria vida longa, Adonias pedisse riqueza, Amon ou Aminon, né, pedisse poder, mas Salomão pediu sabedoria. Foi esse o seu desejo. Se Deus fizesse essa pergunta para nós, qual seria a nossa resposta? O que nós pediríamos para Deus? Veja, se Deus está perguntando para Salomão, não é porque ele está aqui na expectativa de uma resposta. Deus já sabia a resposta de Salomão. Quando Deus nos questiona, Ele já sabe a resposta. Mas Ele está sondando o coração de Salomão. E Deus sonda também o nosso coração. E Ele nos questiona porque nós precisamos nos analisar. Analisar a nossa vida. É o que nós fazemos, por exemplo, no culto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame. Por quê? Porque às vezes nós projetamos a nossa vida numa perspectiva meramente terrena, como se a vida fosse restrita apenas às coisas aqui. E quando nós participamos da ceia, nós começamos a projetar na eternidade. Daí a razão de nós incentivarmos os juniores, os adolescentes, para que façam curso, para que se batizem, para que eles possam tomar a ceia. Para que eles passem a analisar a sua própria vida, o compromisso com a aliança, com a comunidade de fé, com o comprometimento que ele fez e com a sua profissão de fé, para que ele se esforce nesse sentido. Teve um pai que me falou algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim: pastor, eu aprendi que a gente não pode dizer para o filho assim, se você quiser ir para a escola, você vai, se você não quiser, mas a gente diz, você tem que ir para a escola, porque isso é importante para você. E eu não posso olhar para minha filha e dizer assim, você que sabe se você quiser. Eu tenho que dizer, você precisa batizar. Você tem que batizar. Porque isso é uma necessidade. E nós, irmãos, estamos vivendo nessa geração do conforto. Faça o que quiser, do jeito que você quiser. As pessoas não pensam isso, né? Não me senti muito bem com isso, com aquilo. E ficam procurando sempre uma maneira de viver mais confortável. Acontece que a vida cristã não é confortável. A vida de verdade, com Deus, de compromisso, de santidade, não é fácil. Abandonar vícios nunca foi fácil. Resistir tentações nunca foi fácil. É difícil, é desafiador, requer força de vontade, requer muito esforço, muito esmero. Se você quer uma mudança, busque, mas busque com todo o seu coração. Busque com disciplina e com muita vontade. Faça isso. 1 Reis capítulo 3, agora versículos 7 ao 10. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar a Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E Teu servo está no meio do Teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A Teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este Teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Vejam, Salomão poderia ter pedido tantas coisas, mas ele foi altruísta. Ele se preocupou com o povo de Deus. Ele preocupou-se com as pessoas, com a maneira como elas seriam governadas. Talvez aqui tendo como análise os péssimos reinados que o antecederam. E ele está preocupado e ele pede a Deus sabedoria e discernimento para governar. Essa é a atitude louvável de Salomão.
essa disposição em buscar o que é certo para fazer o que é certo. Talvez o que nos falte, irmãos, é essa percepção de que Deus não é obrigado a preencher as nossas perspectivas das estruturas mentais e emocionais que nós mesmos criamos de uma vida feliz. Eu tenho muitas coisas idealizadas, imaginadas, que eu acredito que se eu alcançar isso eu serei mais feliz. Mas é um ledo engano. Por quê? Porque a minha felicidade está no Senhor. Às vezes a gente pensa, se eu tiver um pouco mais de condição financeira, eu vou ser feliz ou eu vou ser mais fiel a Deus. Se você não é fiel com pouco, você nunca será fiel com muito. Isso não existe. Se eu tiver um pouco mais, eu vou me preocupar em ajudar as pessoas. Se você não se preocupa em ajudar as pessoas não tendo, você não vai se preocupar quando você tiver. Uma vez, um irmão chegou para mim, ele é de outra denominação, graças a Deus. Ele falou assim, Luiz, eu joguei na Mega Sena, está acumulada, e você acha que é pecado? Eu estou orando a Deus para eu ganhar aí esses milhões. E eu falei, irmão, não é pecado. Não é pecado? Eu falei, não, você pode jogar. Então, porque eu já falei para Deus, eu vou dar o dízimo dos milhões todos lá. Se naquela época se era 60 milhões, não, ele daria 6 milhões de dízimo. Eu falei, rapaz, não só não é pecado, como Deus vai te fazer ganhar pela intenção e sinceridade do seu coração. Deus que examina os corações, Ele sabe da sua generosidade e que o seu objetivo ao ganhar esse dinheiro é ajudar a sua comunidade. Ele falou, então pode esquecer, então não vou ganhar, porque na verdade não é por essa motivação, não é que eu quero ser rico mesmo. Eu falei assim, então deixa de ser bobo, mentiroso, porque se você não ajuda tendo pouco, esquece. São aquelas atitudes mentais que a gente tem para justificar o pecado que quer cometer. Eu quero fazer alguma coisa e tento encontrar um caminho que justifique isso. Mas não é assim que funciona. Deus que examina os corações, Ele então agrada-se do que Ele vê em Salomão. Não embarque, irmãos, nesse evangelismo, o evangelicalismo atual, que oferece tudo de bom, que oferece um mar de rosas, né? Creia, Deus está com você nessa jornada e tudo vai dar certo, a vida sempre será tranquila, porque não vai ser assim. A vida tem altos e baixos. Ninguém tem a vida constante o tempo todo, né? A vida não é sempre assim, como águas tranquilas. Verso 11 em diante, disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os seus dias. Veja, ele não pediu dias, ele não pediu vida longa, que nós tanto desejamos, viver bem e viver bastante, ter uma vida longa, não é o que as pessoas tanto desejam. Ele não pediu riqueza, ele não se preocupou em ostentar, teve fama, teve poder, mas não foi o que ele pediu, nem a vida dos teus inimigos. Poderia pedir aqui poder político, o avanço do seu reino, do seu exército, sua força militar, mas ele não fez isso. Essas eram coisas que os reis mais desejavam. Veja, vida longa, né? Eles diziam vida longa ao rei, fama, riqueza, poder, destruir os inimigos, mas ele não fez isso. E naquela época os reis gostavam disso, porque os reis funcionavam como uma espécie de tribunal de apelação. Hoje nós temos as jurisprudências regionais, tem o fórum, você vai com o advogado, quando você tem um processo, uma acusação, você entra com recurso, vai para uma audiência, você tem a quem recorrer, mas naquela época não, né? Era em última instância o rei tinha um poder de decisão muito grande, e Salomão está preocupado com isso.
Salomão está preocupado em cuidar do povo, em ter sabedoria para julgar o povo com equidade, com justiça, para estabelecer a vontade de Deus sobre o reino. Vejam que lição para nós, que tanto nos preocupamos com as nossas necessidades, com a comida, com a bebida e com a vestimenta. Deveríamos nos preocupar com a justiça sendo feita, com a palavra de Deus sendo anunciada. Deveríamos nos preocupar em sermos instrumentos de transformação na sociedade em que estamos inseridos, pregando a palavra de Deus no nosso núcleo familiar, sendo bons exemplos dentro de casa, pregando o evangelho na empresa onde nós trabalhamos, influenciando as pessoas que estão próximas de nós, desfazendo o falso ensino, pregando, denunciando o pecado, levando a palavra de salvação, anunciando Cristo como Salvador, esse amor de Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, a nossa meta, manifestar a vontade de Deus. Como igreja, nós somos missionais. É isso que nós temos que nos preocupar, é com relação a isso, em buscarmos a glória de Deus. E aí Deus diz para ele, e também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. Se o seu coração estiver correto diante de Deus, se você estiver bem direcionado, se você estiver alinhado com a vontade de Deus, fique tranquilo. Fique tranquilo, não vai haver nenhum problema se um dia você se tornar um homem ou uma mulher rico. Não tem problema. Ser rico não é problema. Tem muitas pessoas que são pobres, mas que são infiéis, são incrédulos, são arrogantes. A riqueza em si não é o problema. O problema é o apego à riqueza, o amor ao dinheiro. O nosso amor, a nossa devoção é somente a Deus. É a Deus que nós servimos. Abraão foi rico e Deus sempre esteve com ele. Então, o problema não é riqueza. Você deve planejar a sua vida. Eu costumo diferenciar entre ambição e ganância. Você ter ambições no sentido de querer uma profissão melhor, uma condição de vida melhor, um conhecimento melhor, não há nenhum problema com relação a isso. Isso é bom. Isso faz parte da construção do nosso caráter. Nós temos que buscar boas coisas. Diferente de ganância, de gente que quer ter para ter poder, para se sobressair, para pisar nos outros, para se exibir. Aí não. Nós precisamos amar a Deus e saber que é Ele quem cuida de nós. Agora, se sendo pobre a gente é infiel, se ficar rico é pior ainda, né? Versículo 14 e 15. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Aqui nós tiramos 1, 2, 3, 4, 5 lições, e eu vou ser bem objetivo. Primeiro, se andares nos meus caminhos. Deus estabelece uma condição para nós. Há uma exigência para nós crescermos em sabedoria, em conhecimento. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Se nós não andarmos segundo a sua vontade, nós não vamos receber de Deus um coração sábio. Segundo, se guardares os meus estatutos, obediência. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus, guardar no nosso coração os preceitos da sua santa palavra. É necessário guardar, acolher com fé. Mas guardar o quê? Os meus mandamentos. Isso aponta para a fidelidade. Tem pessoas que reclamam que Deus não faz determinadas coisas porque aprenderam errado. Por exemplo, eu já vi gente reclamando que fez um voto, pagou um carnê de um programa de televisão e Deus não prosperou. Ou fez um voto lá e comprou determinado objeto e Deus não curou uma enfermidade. Ou não abriu uma porta de emprego, não trouxe a prosperidade. Uma vez eu cheguei numa casa, tinha uma rosa. A rosa estava até murcha já.
Aí o dono da casa disse que tinha trazido da igreja, porque todo mal ia entrar na rosa, a rosa ia morrer. Claro que ela vai morrer, qualquer rosa, assim, ela murcha, seca, e as folhas caem, faz parte. Aí todo o mal da casa ia ficar na flor. Não tem, assim, sessão do descarrego, as pessoas compram sabonete, travesseiro, chave, eu já vi aliança, esses apetrechos, né? Esses nichos. Tem gente que carrega no bolso, pendura no retrovisor do carro, coloca na porta de casa. Irmãos, isso não tem nada a ver. Isso está mais para feitiçaria do que para evangelho. As pessoas estão mais buscando rituais estranhos do que a própria palavra de Deus. E o Senhor não nos ensina isso. Ele diz que nós temos que guardar os seus mandamentos. Agora, se nós somos influenciados, se as pessoas que estão próximas de nós, se na nossa convivência nós exercemos influência e recebemos também, então Deus diz que nós temos que ter boas referências. Ele diz a Salomão, como andou Davi, seu pai. Então, Salomão pega uma parte boa da vida de Davi, seu arrependimento, sua confissão, sua fidelidade. E se você andar como Davi andou, me servindo, é o que Deus está fazendo aqui. Está chamando a atenção de Salomão para uma referência. Quais são as suas referências? Eu lembro que no início da minha conversão, praticamente todos os meninos queriam ser pastor. Era uma febre na igreja. O pastor chegava na igreja, eu não quero isso não, tá? Mas tinha aquele negócio assim, né? Parecia um anjo entrando na igreja. Eu lembro do dia em que o pastor chegou no culto e por alguma razão ele veio na minha direção e falou assim, Luizinho, e pegou na minha mão. Irmãos, aquilo parecia que um anjo que estava pegando na minha mão. Eu tinha como uma referência o pastor da igreja. Então os meninos todos queriam ser pastor. A gente fazia disputa de memorização de versículo, né? Ficava preocupado com a idade para ver quem ia para o seminário primeiro. As meninas queriam casar com um pastor. Quando vinha um seminarista na igreja, meu Deus do céu, as moças todas ficavam já, né, sentadas no primeiro banco para ver se o seminarista olhava, porque ia ser um pastor. Pergunta hoje para as meninas se elas querem casar com o pastor. Eu falo, Deus me livre. Quero casar com engenheiro, com arquiteto, com médico, com dentista, com advogado, mas pastor não. Perdemos as referências. A referência de homens espirituais, de homens sérios, de homens comprometidos, que amavam a palavra de Deus. Quando nós perdemos boas referências, nós afetamos a nossa geração. E elas precisam, os juniores, os adolescentes, os jovens, eles precisam ter boas referências. E Deus está dizendo para Salomão, se você andar como Davi, aí ele faz a promessa. Prolongarei os seus dias. Há promessas de Deus para todos nós. Mas há condições também estabelecidas. Porque uma coisa é a vontade oculta de Deus. A gente não pode confundir a vontade oculta, soberana, com a vontade revelada ou preceptiva, os preceitos de Deus. Muita gente que confunde. Porque eu não sei o que Deus estabeleceu para a minha vida. Existem certas coisas que não nos cabe. Aquilo que é revelado, cabe a nós e aos nossos filhos, é o que diz a palavra. Agora, o que Deus não revela, cabe a Ele. Mas o que Ele revela, quando Ele dá os seus preceitos, a sua lei revelada, sua vontade, o que Ele requer de nós, nós temos que obedecer. Nós temos que ter disciplina na nossa vida e nos dedicarmos, porque há promessas de Deus que estão condicionadas aos seus preceitos. Se Deus promete encher-nos com o Espírito Santo, obviamente é necessário ter uma vida santa. Eu não posso viver na prática do pecado e dizer, Deus, por que eu não sou cheio do Espírito Santo? Isso não faz o menor sentido. Então eu preciso buscar a Deus. Se Deus promete que quando eu orar e eu lançar sobre Ele toda a ansiedade, Ele vai cuidar de mim, eu só vou sentir esse cuidado quando eu orar. Não adianta eu falar, Deus, eu estou tão ansioso, tão preocupado e
só no sentido da oração de queixa, de questionamento. Mas eu preciso buscar, há uma determinação nesse sentido, há uma exigência de Deus. E nós precisamos nos dedicar a isso. Salomão entendeu, depois que ele acordou do seu sonho, ele entendeu isso, ele foi para Jerusalém, foi cultuar a Deus e celebrar com o seu povo. As coisas não aconteceram de qualquer jeito, não foram de um momento para o outro, foi necessário esforço, fidelidade. Salomão cometeu erros também, mesmo com a sabedoria que Deus deu, o que fica de lição para nós. Ele permitiu que a riqueza subisse ao seu coração, à sua posição, adorou outros deuses, fez coisas completamente desagradáveis a Deus, mas tudo aquilo que Deus prometeu, ele recebeu. Fama, riqueza, o nome dele teve destaque, nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão. Agora, o próprio Salomão disse, tudo é vaidade. Engraçado, né? A gente deseja tanto as coisas, quando você alcança aquilo que você tanto desejava, parece que perde o valor, né? Aí você busca uma coisa melhor. Aí você tem, aí perde o valor e você busca outra melhor. Isso nunca para. Isso é um ciclo. Porque a nossa satisfação plena somente no Senhor. Se não for em Deus, nós não temos como estar satisfeitos plenamente. E eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: você não precisa ser igual às pessoas ao seu redor. Não precisa ficar preocupado, porque você é diferente, porque você não tem o que o outro tem, porque a sua vida não é tão boa quanto a vida do outro que você acha que é tão maravilhosa. Você não precisa se preocupar com isso. Não permita que as experiências ruins da sua vida te direcionem, mas busque em Deus. Comece a pautar a sua conduta à luz da palavra de Deus. Peça ao Senhor direcionamento e busque boas experiências com Deus. Peça ao Senhor que lhe traga amadurecimento e crescimento espiritual. E outra coisa importante, aprenda com as pessoas que viveram dramas como Salomão. Porque também é necessário aprender com os erros dos outros. Eu aprendi isso muito cedo no meu ministério. Se algum pastor cometeu um determinado erro, deslize, eu não preciso passar pelo mesmo problema para aprender, eu posso aprender a partir da experiência dele. E se ele fez isso e ele causou um grande dano, então eu preciso aprender com a experiência dele. E eu pego várias. Por exemplo, tem pastores que se queixam de estarem muito envolvidos em certas atividades e problemas das famílias da igreja, sem perceber e sem tratar os problemas dentro da própria casa. Tiveram problemas na vida conjugal, problema com os filhos. Há muitos pastores que os filhos não servem a Deus, porque se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com os membros. Há pastores que sofrem problema de saúde, que é em decorrência também de algumas ações na igreja. Eu posso aprender com isso e não cometer os mesmos erros. Como eu posso aprender com as coisas boas, com as lições de vida desses homens. Então faça isso. Por fim, obedecer a Deus e seguir fielmente os seus caminhos é o melhor jeito, a melhor maneira de nós sermos bem-sucedidos. Amém, meus irmãos?